Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz de estar mais um dia podendo estar com vocês aqui, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com as Escrituras. E eu creio que hoje será um dia abençoado para mim e para você, amém? Irmãos, eu convido vocês agora, neste momento, a você colocar totalmente a sua atenção para o que nós vamos ler agora. Que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar em mim e em você a essa riqueza da palavra do Senhor, amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 131. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Irmãos, nós sabemos que uma criança, ela é um ser puro. Nós sabemos que as crianças, até certa idade, elas têm a total pureza dentro do coração. Não tem maldade, não tem ressentimento, não tem, irmãos. É algo maravilhoso. Por isso que aqui a gente vê que o salmista ele faz essa semelhança de sermos como criança nos braços de sua mãe. Às vezes as mensagens mais impactantes, elas são simples, irmãos. A gente às vezes, como seres humanos, intelectuais, pensamos em ouvir coisas maravilhosas, grandiosas, sabe, revoluções, mas muitas das vezes a palavra de Deus quer nos trazer um impacto grande com coisas simples. Simples, curtas e objetivas, irmãos. Isso aqui é o que está escrito no Salmo 131. A gente vê que aqui se enquadra nessa descrição. Em apenas 3 versos aqui, Davi comunicou uma atitude fundamental para os judeus que subiam para adorar em Jerusalém e para qualquer adorador nos dias de hoje, para mim e para você. Então a gente vê que esse salmo ele não se refere a nenhuma circunstância específica, simplesmente serviria para cantar na subida para Jerusalém, ali naquelas festas anuais que eles tinham, ou até de usar em outras ocasiões em louvor do dia a dia. A gente vê que hoje os servos do Senhor não precisam ir para Jerusalém lá no templo, pois o templo do Senhor somos nós. Eu e você somos o templo do Senhor, nós cristãos, cujo coração deve mostrar a mesma disposição que Davi, irmãos, descreve nesse louvor. Ele diz: o Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha que mensagem magnífica, meus amigos, sobre um ser humano humilde. A humildade de um homem diante do Senhor, do Deus Altíssimo. A gente vê que Davi, ele foi um rei escolhido por Deus. A gente sabe da história de Davi, que Davi era o menor de sua casa. E quando ali ele foi escolhido por Deus para governar o seu povo, irmãos, a gente sabe que ele poderia ter deixado o orgulho dominar os seus pensamentos. Ele teria motivos, hoje, humanamente dizendo, para se tornar um rei altivo, por tudo que Deus deu para ele. Mas não, irmãos, ele foi humilde. A gente sabe que o seu predecessor, esse sim se preocupou muito com a sua imagem pública, por mais que Deus usou bastante aquele homem, a Saul. Tem grandes ensinamentos através de Saul, irmãos, por mais que ele falhou bastante. Mas Deus usou aquele homem para ainda assim, mesmo ele se preocupando somente com aquela imagem pública dele, Deus ainda usou bastante aquele homem para deixar um ensinamento ao próximo. E a gente sabe também que o sucessor de Davi, a Salomão, teu filho, ele também mergulhou-se nos prazeres ali que estavam disponíveis. Ele foi um rei muito próspero, mas no final da sua vida ele disse que tudo não passou de vaidade. Ele usou toda aquela riqueza, aquele algo magnífico que Deus tinha entregado a ele, para a coisa errada. Então a gente vê, irmãos, que Davi ele mostrou o coração humilde de um servo. Ele entendeu a sua posição como um pastor encarregado com a proteção da nação de Israel. Ele sabia que ele foi incumbido para
ajudar o povo de Israel. Ele foi incumbido como rei para poder ajudar o povo, guardar o povo, orientar o povo de Deus. Então a gente vê que nessa posição, Davi entendeu que a distância entre ele e seus súditos era pequena, mas que o Deus sublime que o escolheu, esse sim ocupava uma posição totalmente superior à sua. Ele entendia, irmãos, ele entendia que ele era um ser humano, um mero mortal, limitado. Por mais que Deus tinha entregado bastante coisa na mão dele para ele tomar conta, mas ele sabia do limite. Ele sabia até onde ele podia ir. Por mais que ele errou diversas vezes, irmãos, se a gente for contar e a gente for meditar nos erros de Davi, as coisas que ele cometeu, acredito, já vem na minha mente, um dos piores, que não foi nem em questão da traição dele possuir a mulher do teu próximo, que foi Betseba, mas o pior, irmãos, foi ter matado Urias. Eu acredito que foi um dos piores crimes que Davi cometeu ali no reino dele, ter matado um inocente, um servo fiel. Mas mesmo assim, irmãos, Deus perdoou aquele homem, porque ele rasgou seu coração, ele se arrependeu profundamente e ele pagou alto preço pelos pecados dele. Alto preço, irmãos, ele perdeu 4 filhos por causa disso. Mas ele era voltado para Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus. Não pelos erros dele, mas sim pelos acertos, pelo arrependimento. Ele se arrependia verdadeiramente dos erros, das falhas. A gente vê que ele rasgava o coração, ele entrava em jejum e oração, clamando com todo o coração para que Deus perdoasse. E Deus perdoava ele. E ele pagava o preço e continuava a sua caminhada. Então a gente vê que ele entendeu, irmãos, a diferença dele para com Deus. A humildade de Davi, ali não se limitava à sua percepção de si, sabe? Ele simplesmente reconhecia as suas limitações. Quanto à compreensão, sabe, das questões difíceis que ele passava no dia a dia. A linguagem que ele emprega aqui, de não procurar grandes coisas ou coisas maravilhosas demais, a gente lembra que tem outros textos na palavra de Deus, a gente pode conciliar isso com o fato de Jó, quando ele admitiu que passou dos limites dos seus comentários sobre Deus. Lá em Jó 42, a gente vê Jó dizendo isso. Jó e Davi, irmãos, 2 homens dedicados ao Senhor, eles aceitaram o fato da sua incapacidade de compreender as maravilhas e a sabedoria de Deus, e eu e você devemos fazer isso também. O nosso entendimento, o nosso raciocínio, as nossas razões, elas são limitadas. O nosso Deus é além da compreensão, Ele é além do entendimento. Nós temos que entender que há uma grande diferença de homem e Deus. Deus, Ele é perfeito, Ele sabe fazer todas as coisas nos mínimos detalhes. Ele trabalha em cima da humanidade, irmãos, tanto no certo quanto no errado. Se o homem está caminhando certo, Deus vai fazendo a vida dele. Se o homem começa a fazer errado, Ele também trabalha sobre isso. O nosso Deus, Ele tem a melhor forma de trabalhar com o ser humano. Melhor forma. Indiferente de quem seja. Pode ser do pior ao melhor, irmãos. Deus, Ele sabe tratar com todos. E o melhor disso tudo, Ele é justo. A balança de Deus é perfeita. Não pende nem para um lado nem para o outro, irmãos. É justa, é precisa. Amém? Então a gente vê, irmãos, que esse salmo aqui, dando continuidade no verso 2, ele fala: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada e aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo, para comigo. Na nossa leitura, irmãos, desse salmo, a gente vê que frequentemente percebemos a necessidade de parar e refletir um pouco sobre o significado das palavras. A ilustração que Davi emprega nesse verso é simplesmente fascinante. Ele se compara a uma criança que não depende mais da amamentação que sustém o bebê, mas também não se acha capaz de andar sozinho e desprotegido. A sua dependência de Deus não é principalmente material ou física, como um recém-nascido que chora em desespero quando começa a sentir fome ou quando precisa ser trocado. Não, aqui Davi está dizendo sobre algo espiritual.
capaz de trocar ideias sobre grandes mistérios que, como ele acabou de dizer, seriam demasiadamente maravilhosos. A imagem que Davi utiliza é carregada de significado emocional. Ele entendia e compreendia que Deus era tudo para ele. Ele não está dizendo do alimento físico, dos cuidados físicos, fisiológicos que ele precisa, que ele necessita, ou qualquer ser humano necessita. Não, ele está dizendo de algo mais profundo. Ele está dizendo de algo espiritual, que somente em Deus ele encontrava. O alimento, o pão que alimentava a vida dele dia após dia. Então, como uma criança que dorme nos braços da mãe, porque se sente segura e protegida, assim Davi também dizia que ele necessitava da segurança, da proteção do Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos compreender, irmãos, que toda a obra de Deus é perfeita nas nossas vidas. Que todos os perigos ou coisas que ameaçam a mim e a você, nós precisamos aprender a confiar em Deus, depositar aos pés do Senhor. E nós podemos descansar tranquilamente nos braços do Senhor, confiando totalmente na sua proteção. Porque Ele é o Deus que não falha. O Deus de Israel. O guarda que nunca dorme. Esse é o nosso Deus. E para finalizar, ele diz aqui: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, um homem coroado, pastor de Israel, ele não conseguia pensar em um relacionamento com Deus que seria exclusivamente seu. Imitando ali o exemplo do grande e divino pastor que conduz as suas ovelhas para o descanso. Lá em Salmos 23 a gente vê isso. Davi ensinava por suas palavras e por exemplos de sua própria vida. Ele escrevia o que ele vivia. Ele era um poeta, ele tirava as palavras do coração. Ele ensinava por suas palavras e pelo seu exemplo de vida. Era o que Davi sabia fazer de melhor. Então ele ia conduzindo ali a nação de Israel na jornada espiritual. A gente vê vários relatos bíblicos, irmãos, de como Davi se entregava plenamente aos caminhos do Senhor. Quando ele estava, a palavra de Deus diz, quando ele estava trazendo de volta a Arca da Aliança para o reinado, para o lugar devido, ele dançava, irmãos. Ele estava vestido como um homem comum. Ele tirou as vestes reais porque ele sabia que o foco ali daquela jornada tinha que ser totalmente na presença de Deus. O povo tinha que focar simplesmente na presença de Deus. Ei, nós estamos trazendo a presença de Deus de volta para nós. E eles dançavam, eles cantavam, irmãos. Assim temos que ser, eu e você. Temos que dançar na presença do Senhor, cantar, louvar, porque não tem nada melhor do que nós termos a presença do Senhor conosco. Amém? Então a gente vê que Davi aqui, ele nos ensina isso, irmãos, a confiar, a depositarmos totalmente a nossa esperança em Deus para sempre. Isso tem que ser para sempre. Nas gerações depois de Davi, a gente vê que os reis ali que demonstraram a mesma confiança em Deus, ajudaram a nação a andar no caminho do Senhor. E outros reis que se exaltavam ou que confiavam no poder dos homens e nas suas alianças com outras nações, ou muitas das vezes deixava totalmente a idolatria entrar dentro do reino, dentro do povo, eles contribuíram ali à queda da nação. A gente viu muitas e muitas vezes nas escrituras dizendo que Deus ia lá, salvava, o povo começava a ter uma vida reta e plena com Deus, daqui a pouco começava a esquecer, começavam a trazer outras coisas ruins para dentro de sua casa, idolatrias, e o que acontecia? Queda da nação. O Senhor permitia até que o povo se arrependesse e novamente pedisse para que a presença do Senhor estivesse com eles. E assim foi diversas e diversas vezes, irmãos. Então eu e você precisamos aprender a mesma lição, como uma criança que acha segurança no colo de sua mãe. Assim eu e você devemos humildemente confiar em Deus. Vamos depositar em Deus toda a nossa confiança, irmãos. Vamos entender que existe um Deus todo-poderoso que zela pelo teu povo, que zela pela tua palavra. E eu e você temos essa oportunidade de nos entregarmos cada dia mais na presença do Senhor. E eu creio que assim como uma mãe cuida de seu bebê, assim é Deus cuidando de mim e de você. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando de Deus ao teu coração e de você estar abrindo o teu coração para que você venha aprender da palavra de Deus. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. A graça, a presença,
a segurança, a paz, a alegria. Coisas que só podem vir do Senhor, a verdadeira alegria. Tá bom? Não se esqueça de entrar aqui na página, meus irmãos. Ajude a compartilhar, ajude a crescer esse meu trabalho que eu venho fazendo aos corações, ajudando as famílias com uma palavra de esperança, uma palavra verdadeira que transforma a vida das pessoas, aquelas pessoas que querem realmente ter uma mudança, que confia na palavra do Senhor e põe em prática tudo o que está aprendendo. Então seja um transmissor da palavra de Deus, ajude a compartilhar, ajude a levar essa palavra à casa das pessoas, tá bom? Então não esqueça de entrar na página, curta a página, segue esse meu trabalho que Deus me confiou e eu creio que Deus vai te abençoar e vai te levantar também para fazer o mesmo. Fique na graça e na paz de Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos.